Queridos irmãos, queridas irmãs, amigos, amigas, nossos votos de muita paz a todos. É com muita alegria que hoje estamos aqui para falar sobre doutrina espírita e, em especial, tratarmos sobre o capítulo 8º da obra basilar, o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Nós gostaríamos de conduzir as nossas reflexões nessa noite de maneira a olharmos a obra que estamos debruçados sobre ela, o Evangelho segundo o Espiritismo, e depois nos atermos a uma obra complementar psicografada por Francisco Cândido Xavier, que é Jesus no Lar, para então nós começarmos a entender, ou buscar entender, melhor dizendo, os ensinamentos profundos que a doutrina espírita nos traz acerca das bem-aventuranças, em especial nesse ensinamento que Jesus nos dá, falando sobre a pureza do coração. Vejamos bem. Na primeira página desse capítulo, nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos uma passagem em que eles narram da seguinte forma. Está no Evangelho de Marcos. Apresentaram-lhe então criancinhas a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que a apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham. Se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou impondo-lhes as mãos. Jesus, então, no seu linguajar sábio, como o maior pedagogo, ensinador, o maior professor, mestre, não é à toa que é o nome de mestre, usava a linguagem do cotidiano, do dia a dia, a linguagem simples, que as pessoas simples entendiam. Então ele usou essa figura da criança como o exemplo da pureza, mesmo que nós hoje, sabendo que a criança, por vezes, o espírito que habita o corpo, aquele vaso carnal, é um espírito milenar, às vezes até mais antigo do que nós próprios. Mas que ainda existindo, ainda vivendo num planeta Terra, onde é necessário que se tenha esse período de infância para que seja colocado naquele espírito que habita esse vaso carnal o comportamento, as questões morais, éticas, morais, etc, etc. Necessário se faz. Sabemos que quanto mais evoluído é o espírito e em habitando outros orbes, outros planetas mais evoluídos, esse período de infância se torna mais esguio, porque não há tanta necessidade desse amoldamento que a infância proporciona ao espírito por estar aprisionado dentro de um corpinho frágil. E Jesus então pega essa simbologia, mesmo ele sabendo que ali poderia estar e deveria estar até um espírito antigo, mas em estado de infância corporal, infância material, ele diz que todo aquele que não se comportar ou não receber o reino de Deus como uma criança, ou seja, na sua singeleza, na sua pureza, dele não será digno.
é um desafio para nós outros que vamos conhecer a doutrina espírita já um pouco mais calejados e vamos então nos moldando, nos ajustando, nos enquadrando dentro das verdades, desculpem a redundância, as verdades verdadeiras da vida. Minha avó, e eu costumo dizer isso, em algumas palestras que a gente faz, porque era sábia. Ela não era espírita, e não que para ser sábio precisa ser espírita. Não há essa relação. Mas a minha avó era muito sábia. Nós éramos, como crianças, né, peraltas, crianças sapecas, fazíamos as nossas traquinagens. E ela dizia para minha mãe que naquele tempo ainda podia ter um psicoterapeuta atrás da porta, né, pendurado atrás da porta, era um psicoterapeuta assim espetacular. Mas ela mesma não costumava usar essa terapia, mas sim sugeria aos nossos pais que assim o fizesse. Aí certa vez ela dizia assim para minha mãe, eu me lembro, eu era pirralho, eu era um toco de gente, e eu respondi algumas coisas, eu não me lembro bem qual foi a razão, e que ela disse para minha mãe assim, minha filha, pepino a gente desentorta quando ele é pequeno. Normalmente o pepino é torto, né? E eu não entendi aquilo. A minha mãe deu risada, coisa e tal. Minha mãe pouco nos bateu, graças a Deus, por ser uma boa espírita. E hoje eu começo a entender, então, que a necessidade aí fazendo uma analogia, por isso que eu digo que ela é sábia, fazendo uma analogia à infância, à necessidade da fase da infância para seres imperfeitos como nós, que ainda estamos habitando no planeta Terra, a necessidade da infância é para que, na linguagem sábia da minha avó, sejamos nós os pepinos desentortados. E é nesse sentido que nós vamos entendendo esse ensinamento de Jesus, que diz assim, se não for receber o reino de Deus com a singeleza, com a humildade de uma criança que permite que seja comparada a um pepino e que seja moldada, seja corrigido o seu caminho, o seu passo, dele não será merecedor. E aí nós vamos na instrução dos espíritos. Pegamos essa primeira parte, depois tem a verdadeira pureza, mãos não lavadas, que Jesus dá uma lição aos fariseus, dizendo a eles que o que enlameia, o que mancha, o que polui o ser humano, não é o fato de não ter lavado as mãos para se alimentar, porque naquela época eles comiam com as mãos. Mas o que macula, o que mancha, é o que sai da boca do homem, não o que entra. Então ele foi ensinando aos homens que eles deveriam ter o coração mais amoldado, menos rude, mais puro, evitar comentar, evitar julgar. Ainda bem que nós espíritas não julgamos, nós observamos, ficamos de soslaio, observamos e não julgamos, né? Mas ele estava dizendo para que a humanidade em geral não julgue o outro. Afinal de contas, todos nós somos imperfeitos e todos nós precisamos de indulgência. Que tenham indulgência para conosco. Outro dia, nós tivemos uma dificuldade, uma irritabilidade normal nesses dias em que estamos enclausurados. Normal quando a pessoa é desequilibrada, como eu. Mas, estou brincando, evidentemente, eu não sou nenhum desequilibrado. Mas é que tem um momento que a irritabilidade pega. E quando me pegou, no momento deu aquele clique, tipo, meu Deus. E lembrei da passagem que Kardec transcreve
no Evangelho dizendo que se no momento de irritabilidade, de raiva, você saísse do corpo e conseguisse observar a sua atitude, você entraria em pânico. Porque aqueles que estão te olhando de fora, te analisando, o que estaria passando na cabeça deles dizendo, por que essa pessoa está fazendo isso? E o que você pensaria em vendo alguém fazendo o que você fez? O que você pensaria? Aí nós começamos a analisar que estamos numa caminhada evolutiva, sim. Graças a Deus. Só o fato de estarmos encarnados, já estamos tendo a oportunidade de evoluir. Pois sabemos que a evolução do espírito dar-se-á através de sucessivas reencarnações. E o fato, então, de estarmos aqui é uma bênção. Aproveitemos. E aproveitemos os ensinamentos que a doutrina espírita nos dá para nos tornarmos melhores, avançarmos, conseguirmos passar de ano. Porque se nós ficarmos marcando passo, a exemplo dos bancos escolares, nós rodaremos. Em rodando, repete de ano. Ou seja, vem com os mesmos desafios ou outros desafios ainda mais rudes. Mas nós não voltamos de ano, não voltamos de série, não retroagimos. Isso nós já sabemos. Pelo amor que Deus tem pelos seus filhos, por nós. Aproveitemos e vamos então acalmando os nossos corações, tornando-nos mais puros no sentido literal da palavra. Pureza. Quando nós vamos então entrando na instrução dos Espíritos, o último parágrafo do ensinamento que foi assinado por João Evangelista nos diz assim: meus bem-amados, eis o tempo em que os erros explicados se tornarão verdades. Ou seja, aquilo que antes ficava tudo embolado, ninguém dizia nada com nada, começou então a descortinar, como nós falamos, começaram a tirar as escamas da ignorância de nossos olhos, começamos então a entender os erros e aí tornarão verdades. Nós, diz eles, os Espíritos, vos ensinaremos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a correlação poderosa, ligando o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita alarga o horizonte, e eis seu enviado que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. João Evangelista, Paris, 1863. Então, é a doutrina espírita que vem com uma linguagem mais esclarecedora, sem subterfúgio ou sem simbologia outra que não seja esclarecer e dizer a você, a mim, a todos nós: você é o responsável por tudo que ocorre na sua vida. Você tem o seu livre-arbítrio. Você é ou você foi o semeador da lavoura que hoje você colhe. Todas as dificuldades atuais são oriundas de vidas pregressas ou da atual encarnação. Se nós somos sabedores dessa máxima e temos isso como uma verdade rotunda, o que nos espera? Ou melhor, o que vamos esperar colher, o que vamos esperar ter na próxima encarnação? Comecemos então agora a mudar o nosso modo de vida, o nosso modo de entender as coisas, respeitar os nossos limites e os limites do nosso semelhante, buscar a felicidade dentro de nós e não fora de nós.
Não é o ter que vai fazer com que nós nos tornemos melhores, mas sim o ser. É isso que a doutrina espírita vem paulatinamente nos ensinando. O ter, ele é importante porque nós estamos estamos num meio materialista. Então o ter para a sobrevivência, para o sustento, é importante sim. Mas não é o mais importante. É essa valorização equivocada que muitas vezes faz com que nós percamos uma encarnação. Percamos tempo em uma encarnação. E aí temos que voltar novamente, passar pelas dificuldades, aprender com as dificuldades. E aí nós vamos ouvir aquela máxima em que alguns que não são espíritas vêm falar conosco e dizem assim: vocês espíritas gostam de sofrer. Não, eu desconheço que exista algum espírita que goste de sofrer. Agora, o verdadeiro espírita é aquele, segundo o diagnóstico, digamos assim, a conceituação de Kardec, o verdadeiro espírita reconhece-se pelo esforço que ele depreende para conter as suas más inclinações. Ok. E nós podemos pretensiosamente colocarmos também mais uma pimentinha nisso aí, mais um temperinho. O verdadeiro espírita é aquele também que começa a compreender a causa de suas dores, a razão de suas dores, e não revoltar-se com ela. Em não revoltando-se com ela, começa o seu coração a ficar mais puro, mais afeito às coisas boas, à prática incondicional do amor e da caridade. Nós confundimos muito quando falamos em caridade, achando que caridade é aquilo apenas que você dá, em termos materiais. É importante, como falamos agora há pouco, mas não é a mais importante. É a mais importante, aquela que vai fazer com que o alicerce da construção moral seja ele robusto, é a caridade moral. É o exemplo, é a construção de uma família em que os princípios cristãos estão sedimentados, estão cravados ali. Porque essa família, que faz parte da célula máter de uma sociedade, fará com que lá fora a sociedade seja melhor. Como fazer isso? Através dos ensinamentos da doutrina espírita. Na prática. Não basta apenas estudar. Porque aí nós nos tornaremos altamente intelectualizados. Mas na prática, zero. Nós temos que praticar. É chegado o tempo em que temos que viver o Cristo. Na mensagem que foi assinada por um espírito que não quis se identificar, dizendo um espírito protetor, datado de 1861 na cidade de Bordeaux, nos fala assim: deixai vir a mim as criancinhas, porque eu possuo o leite que fortifica os fracos. Deixai vir a mim aqueles que, tímidos e débeis, têm necessidade de apoio e de consolação. Deixai vir a mim os ignorantes, para que os esclareça. Deixai vir a mim todos aqueles que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infelizes. E ensinar-lhe-eis o grande remédio para abrandar os males da vida. E lhes darei o segredo da cura de suas feridas. Veja só que profundidade. Deixa vir até mim. Qual é, meus amigos, este bálsamo soberano, possuindo a virtude por excelência, esse bálsamo que se aplica sobre todas as chagas do coração e as fecha? Qual será? Que pode deixar vir a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixar vir a mim aqueles que sofrem, a multidão dos aflitos, dos infelizes, que ele vai nos ensinar o grande remédio. Qual será? E a resposta é o amor
é a caridade. Se tendes esse fogo divino, que temereis? Se nós temos a capacidade de amar e exercitamos o amor para com o próximo, se nós temos a condição de praticar a caridade e praticamos-la para com o nosso semelhante e para com o nosso próximo, que receio nós vamos ter? Se nós temos todas essas ferramentas, sim, ferramentas, que nos possibilitam os ajustes finos de nossa existência, por que temer? Por que estarmos com medo de um vírus que hoje assola multidões? Mas nem por isso, porque estamos sem medo, vamos descuidar. Não estamos aqui preconizando ou fazendo alusão que não use isso, não use aquilo, vamos. Não. Temos que nos cuidar, temos que tomar cuidado, temos que cuidar dos nossos parentes, amigos, vizinhos, enfim, temos que ajudar. Isso é caridade. Se nós temos então a caridade como bandeira, temos o amor como alicerce, por que temer? Se nós temos um Pai que nos ama, que nos protege e que não permite que nada nos ocorra que esteja fora dos parâmetros traçados para a nossa encarnação e para a possibilidade da nossa evolução. Se nós temos todo esse advento, todo esse manancial de possibilidades, de certeza, de confiança, por que temer? Mas então façamos nós a nossa parte. E aí nós queremos então pedir a permissão para lermos parte de um capítulo, que é o capítulo 24 da obra Jesus no Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito Neo Lúcio. Capítulo 24, o título é Os Sinais de Renovação, que é os sinais que nós estamos passando agora. Sinais de renovação do planeta. Ou esquecemos que estamos em transição planetária. Que estamos, ainda ontem estava reassistindo o seminário com o Haroldo Dutra Dias, falando sobre o Apocalipse, e que nós estamos, pelos cálculos, que é uma matemática sensacional, que chega a sair fumacinha da cabeça da gente quando tu ouve o Haroldo calculando as datas. E os tempos, não é as datas, os tempos, os ciclos, né? Tudo é ciclo. E que ele chega e nos diz que estamos beirando as 3 horas da madrugada da evolução. Ou seja, já passamos da meia-noite, já vencemos o período mais escuro. Agora é renovação. Em breve vai começar a surgir uma luz. É o alvorecer. Sinais de renovação. Nos diz assim o espírito Neo Lúcio: ante a assembleia familiar, o mestre tomou a palavra e falou persuasivo. E quando o reino divino estiver às portas dos homens, a alma do mundo estará renovada. O mais poderoso não será o mais desapiedado. Olha só. O mais poderoso não será o mais desapiedado, e sim o que mais ame. O vencedor não será aquele que guerrear o inimigo exterior até a morte em rios de sangue, mas o que combater
a iniquidade e a ignorância dentro de si mesmo, até a extinção do mal nos círculos da própria natureza. O mais eloquente não será o dono do mais belo discurso, mas sim o que aliar as palavras santificantes aos próprios atos. Não adianta, então, nós falarmos, verbalizarmos e não praticarmos. Não adianta nós nos debruçarmos em cima do Pentateuco, em cima das obras básicas, todas, Revista Espírita, ler todas as obras complementares, ler obras de Humberto de Campos, ler André Luiz, se nós não praticarmos. O mais eloquente, retornando, não será dono do mais belo discurso, mas sim o que aliar palavras santificantes aos próprios atos, elevando o padrão da vida no lugar onde estiver. O mais nobre não será o detentor do maior número de títulos que lhe conferem a transitória dominação em propriedades efêmeras da terra, mas aquele que acumular mais intensamente os créditos do amor e da gratidão nos corações das mães e das crianças, dos velhos e dos enfermos, dos homens leais e honestos, operosos e dignos, humildes e generosos. O capítulo é um pouco mais extenso, mas são alguns ensinamentos que, quando nós fomos convidados a fazer essa explanação, nós pedimos, sem mistificação alguma, nós pedimos, e como pedimos sempre, amparo ao alto e ao nosso Espírito Guia, e nos foi falado com muita clareza, nos foi percebido com muita clareza, melhor dizendo, para pegarmos essa obra. E eu fui na obra, peguei e abri a obra, exatamente nesse capítulo, e comecei a ler. Aí comecei, pegava aqui, olhava ali, mas, meu Deus, olha só. São esses ensinamentos que a doutrina espírita, em nos trazendo, vai fazendo com que a nossa construção moral, porque nós estamos nos construindo moralmente, essa construção vai se tornando cada vez mais sólida, mais firme, não permitindo que qualquer ventania ou qualquer maremoto nos derrube. É a construção da fé inabalável, da fé raciocinada, que vai fazendo com que, entendendo o chamamento do Cristo, nós nos tornaremos, abrir aspas, como crianças, que aceitaremos as verdades que são imutáveis, como verdades mesmo. Nós é que temos que mudar. Nós é que temos que nos tornarmos mais afeitos aos ensinamentos, para que quando nós rompermos o casulo da carne, nos libertarmos, nos voltarmos, retornarmos novamente para a pátria espiritual, lá nos encontrarmos em melhores condições quando de lá saímos. É sermos recebidos, obviamente que com guardadas proporções, como alguns espíritos que sabemos que são recebidos por verdadeiras multidões de espíritos gratos. Mas se também nós ficarmos aprisionados, imaginando que, não, eu não vou conseguir nunca ser um ser como Bezerra de Menezes, que quando desperta no plano espiritual, despertado por Celina, escuta uma balbúrdia do lado de fora do ambiente onde ele estava, e quando ele chega na janela para ver, era uma multidão de espíritos que vieram recepcioná-lo, e ele não sabia quem era. Alguns de vocês conhecem a história, e Celina disse: esses são todos aqueles que você beneficiou na Terra. Obviamente que se nós imaginarmos, não, mas eu não sou um Bezerra de Menezes, mas eu não estou impedido de fazer o bem. Eu não estou impedido de ajudar. Mesmo que Dr. Adolfo Bezerra de Menezes tenha feito tudo aquilo e foi também perseguido aqui,
tudo aquilo que eu digo de ajuda comunitária, ajuda aos necessitados, foi perseguido. O que sobra para nós? Mas nem por isso nós perderemos a fé. Nem por isso nós nos tornaremos rebeldes. Nem por isso nós não permitiremos que o nosso coração se amolde e permita ser purificado. Purificado pelos ensinamentos. Se no passado, ou até ontem, nós tínhamos alguma resistência no coração aos ensinamentos, a um novo modelo de vida que estamos vivendo agora e que não haverá mudanças retroagindo ao modos antigos, façamos uma asepsia, façamos uma análise em nossos comportamentos e o nosso coração e nos tornemos puros de coração, como nos diz a bem-aventurança do 8º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Somente nós sabemos o quanto necessitamos e somente nós sabemos o quanto podemos atingir no plano de evolução que nos é colocado à disposição, sem imposição alguma. Somos nós que vamos decidir se queremos avançar com uma velocidade X ou com uma velocidade Y. Façamos a nossa parte. Compreendamos, leiamos, estudemos e, sobretudo, pratiquemos o amor ao próximo, a caridade aos nossos semelhantes. Muito obrigado, meus irmãos, por essa oportunidade de estarmos aqui conversando um pouco mais sobre doutrina espírita. Obrigado a Deus pela vida, obrigado a Jesus e aos benfeitores, em especial Joaquim Cacique de Barros, nosso amigo, coordenador e mantenedor da nossa querida Sociedade Espírita Discípulos de Cristo. Muito obrigado. Paz a todos.